Olá, meu amigo, meu irmão internauta. Mais uma vez é um prazer muito grande poder retornar aqui e abrir o coração para Jesus, porque isto é o que nós temos que fazer. Abrir os nossos corações para Jesus. E hoje é o momento de, mais uma vez, nós compartilharmos este amor de Jesus em nossas vidas. Agradeço à igreja, a comunidade de Vila Prudente. Sábado estivemos ali cantando na parte da manhã, foi muito bom, umas pessoas assim, não tem palavras, muito, muito gostoso mesmo, a recepção maravilhosa, pessoas que realmente estão com o amor de Cristo nos corações. Um abraço para cada um de vocês. E também aqui os pedidos, né? Porque nós passamos nas igrejas e alguns dos nossos irmãos têm feito pedidos para que nós possamos orar em favor das pessoas que estão desempregadas, das pessoas que estão enfermas, das alcoólatras, das prostitutas e outros mais, do qual a gente tem aí que compartilhar o amor de Deus e pedir para que Deus transforme a vida das pessoas. E eu quero mencionar aqui alguns nomes para que vocês possam estar orando aí, dos nossos irmãos ali da comunidade de Vila Prudente, Zona Leste, ali na Avenida Anhanhamelo. Aqui está pedindo, esposo Walter, ele pede um emprego e saúde. Ele pede que nós oremos pela saúde dele, para que Deus abra uma porta de emprego para ele, que ele possa realmente estar aí trabalhando e se sentindo bem. Também pede pelos filhos, né, Daniel e Juliana, para que a verdade de Jesus os salve, porque eles precisam da verdade de Jesus, e a verdade de Jesus é quem nos liberta do erro. Também aqui pela Rosângela, a saúde, por sabedoria, né? Para que Deus possa dar sabedoria a ela, para que ela possa ser uma dona de casa, uma esposa e uma mãe que leve a sua família a Cristo Jesus. Também ela pede pela Roseli, a cunhada dela. Ela está com câncer. Essa doença tem matado milhares e milhares de pessoas. Também o William, sobrinho dela, que está com 22 anos. Duas pessoas da família com a mesma doença. Um de 22 anos, que é o William, ele está também com câncer. Então vamos orar em favor dessas pessoas, para que Deus possa operar um milagre na vida delas, e elas entendam que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus maravilhoso que liberta das enfermidades físicas e das enfermidades também espirituais. Porque quantos de nós estamos aí vivendo em enfermidades espirituais também? O Roberto, a esposa e os filhos também, é irmão dela, é irmão da Rosângela. Então eles estão se preparando, né, para se batizar, que Deus possa capacitá-los mais ainda, para eles possam conhecer cada vez mais a verdade, entregar verdadeiramente o coração a Jesus. E ela pede também pela outra irmã que está desempregada, e pede também pelos filhos da irmã dela, para que Deus também possa trazer saúde a eles. E pede para a mãe Maria, a mãe dela se chama Maria, saúde e crescimento na igreja também, na construção da nova igreja, né, José? Parece que ali eles estão com um projeto de criar uma nova igreja ali. Sim. E em breve eles vão estar ali. Também gostaria que vocês continuassem orando pela família, pela minha família, pela minha família, que hoje nós perdemos meu primo, que se chama Mário. Ele com 44 anos de idade, trabalhando, estava bem, saiu do trabalho e veio para casa, jantou, estava com a sua família, seu filho e sua esposa. De repente, uma dor forte no peito, um infarto, vai para o hospital, faz todo o procedimento, fez o cateterismo, 48 horas aguardou, voltou para o quarto, e vem o segundo, foi fulminante e acabou levando a vida do meu primo. Nós precisamos de tomar cuidado com a nossa saúde, porque a nossa saúde, olha, se ela não for adequadamente a uma alimentação saudável, nós vamos entupir as nossas aveias também, José.
ele comia, infelizmente, muita carne gordurosa, cigarro. Isso daí estava acabando com a vida dele, ele não percebeu. Quando vem, eu venho de uma vez. Você, meu amigo internauta, que está nessa mesma situação, pare e pense. Deus criou o ser humano para que tivesse vida e vida em abundância e que fosse feliz. Nós não estivéssemos nessa tristeza, nessa angústia, nessa agonia que estamos hoje. Então eu peço que vocês orem em favor da minha família, a tia Marta, que é a mãe do Mário, e pelos irmãos, o Márcio e o Alexandro, para que Deus dê forças a ele, a esposa Ana e o seu filho Caio, para que Deus fortaleça eles, para que eles possam entender o propósito de Deus, que é restaurar o ser humano e levar por uma vida eterna. O projeto de Deus na nossa vida é essa, nos levar para que nós venhamos ter vida e vida em abundância ao lado do nosso Senhor. Vamos orar também pela Cláudia, né? Irmã da Adriana, lá de Atibaia, para que Deus também possa restaurar a saúde dela. Também vamos orar em favor do nosso irmão Benedito, o meu irmão Silvio também. Ontem ele teve com uma queda de pressão, esteve no hospital, acabou desmaiando, para que Deus possa operar milagre na vida da minha família também, e eles possam conhecer a verdade e possam ser libertos, porque muitas vezes nós estamos seguindo um caminho, achamos que aquele caminho é o caminho que vai levar a Deus, mas fazendo a vontade da nossa carne e não fazendo a vontade do nosso Deus. Nós precisamos de parar e pensar. Vamos orar pelos desempregados também. Quantas e quantas pessoas, famílias aí, cada vez que você vai na televisão, tem uma estatística, né, Zé? Cada vez maior. É 1 milhão hoje, 2 milhões amanhã, 3 milhões, 11 milhões, 15 milhões. Então você calcula cada família por 3 pessoas. Se tem 15 milhões, são 45 mil pessoas desempregadas, né, José? E crescente. Estamos vivendo numa época difícil, aonde o ser humano está destruindo a natureza e ela não está tendo mais retorno. E isso está causando toda essa dificuldade em cada família. Então nós precisamos de buscar a presença de Deus, e para que essas pessoas possam estar aí na ativa novamente, vamos orar pelos drogados. Quantos jovens aí se enfiando na droga, você sai na madrugada assim, você vai para o trabalho e você vê aquelas pessoas assim, aqueles jovens andando que nem zumbis, todo maltrapilho, com a droga. Você olha assim, a fisionomia esquelética deles, é incrível como eles conseguem sobreviver. Mas Deus, ele tem um plano na vida de cada um desses jovens. Também os alcoólatras, as prostitutas, os homossexuais, para que eles possam entender o propósito de Deus e abandonar essas práticas e colocar a vida deles na mão de Jesus e ser felizes, porque nós só teremos felicidade quando verdadeiramente nós colocarmos a nossa vida na mão de Jesus. Aí sim nós vamos estar felizes, confiante no plano de Deus. Então eu gostaria que você orasse, e se você também aí do outro lado tem pedidos em prol do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, do seu parente, do seu amigo, vamos orar juntos, pois juntos nós teremos forças e Deus ouvirá o nosso clamor e atenderá as nossas vozes e sanará a saúde de cada um. Eu quero dobrar o meu joelho aqui agora, quero orar com vocês. Quero que vocês também aí, em atitude de reverência, juntamente possamos louvar e bendizer o nome do Senhor. Santíssimo e eterno Deus, Pai Criador, lhe somos gratos, ó Pai, pela vida, pela saúde, pelo privilégio, ó Pai, que nos concede de podermos estar aqui agora, dividindo, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia com cada pessoa, Senhor, que está necessitada, os enfermos, como nós citamos aqui. Visite a cada leito, Senhor. Esteja com cada um, Senhor. Dê a restauração da saúde deles, ó Pai. Fortaleça-os. E se não for para que eles sejam, Senhor, restaurados, e eles voltem à prática da vida deles, mas que o Senhor conforte o coração de cada um deles e transforme, ó Pai, para que eles possam entender o seu propósito na vida de cada um, Senhor. Ser com jovens. Hoje nós vemos essa juventude entrando de cabeça nas drogas, Senhor, na internet, acabando com as suas vidas, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um desses jovens, Senhor, e trazer a libertação a cada um deles, ó Pai, pois nós precisamos dessa libertação que só provém de Ti, Senhor.
Ser com as prostitutas, com homossexuais, Senhor. Ser com os alcoólatras, Senhor. Ser com cada irmão em toda a face da terra. Nos abençoe com a Tua presença, Senhor. Dai-nos forças, dai-nos entendimento, sabedoria, Senhor. Derrame uma porção dobrada do poder do Espírito Santo e usa-nos, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos para testemunharmos desse imenso amor, Senhor. Ser com cada família representada em toda a face da terra, na direção do Espírito Santo, na proteção dos santos anjos, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero cantar uma música agora, pois Deus, Ele nos tem como criança. Ele nos abraça como criança, não importa a sua idade. Se você tem de 1 a 100 anos, para Deus nós somos uma criança, e uma criança que Deus ama e quer cuidar. Estava allí quando tu prostrado estava. Ô Jana, por gentileza, volta aí que me deu um branquinho. Me perdoem, eu esqueci o começo dela. Pode colocar novamente. O programa ao vivo é assim mesmo. Estaba allí al momento de nacer, quando tu llorar era a primeira vez. Al pasar el tiempo, contigo caminé. Aunque no me viste, hoy te lo diré. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Yo estaba allí quando tu prostrado estaba, y tus oraciones siempre escuché. Tú decías, Padre, perdona mi pecado. Te respondí, ya ayudé otra vez. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos hoy abiertos están, tal como allá en la cruz. Tú siempre serás un niño para mí. Tú siempre serás un niño para mí. Cuando necesites algo de amor, mis brazos
serás um ninho para mim. Tu siempre serás un niño para mí. Amém. Que Deus realmente seja louvado. Agora é com você, José. Muito bem. Agradecemos ao irmão Verde mais essa bela mensagem, né? Nós seremos sempre uma criança para Deus, né? Assim como um filho para uma mãe, ele nunca cresce, né? Para a mãe, o filho é sempre uma criança. E para Deus, nós também somos sempre uma criança, né? Ele cuida de nós como cuida de uma criança. Nós queremos dar boa noite, né? Para os nossos internautas que mais uma vez estão aí conosco. Queremos agradecer a todos a audiência aqui em São Paulo, em várias cidades do interior, né? Queremos Votuporanga, o Silvio, né, lá de Votuporanga me passou uma mensagem ainda hoje, dizendo que tem um grupo Vieiras, né, da família dele, né? Lá em Votuporanga, São Carlos, né? Aqui em São Paulo e lá na Alemanha, ó, na Alemanha Verde, lá na Europa. Que maravilha, as pessoas estão compartilhando esses momentos tão lindos do qual Deus nos proporciona. Com certeza. E temos também em Minas Gerais, né, várias cidades que nos assistem lá também. Sim, Campo Belo, Pouso Alegre, Boa Esperança, são Guaxupé. diversos, Guaxupé, são diversas cidades ali, também ali Presidente Epitácio também, José. Epitácio, isso. Isso. E nós queremos agradecer a todos vocês, porque sem vocês não tem o programa, né? E nesse momento também, quero louvar a Deus também com um cântico. Jesus é o sol da nossa justiça, né? Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão, quebrado fui, ninguém me amou, foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol
trará o amanhecer. O amanhecer. Que música linda. Olha só, solenidade, né, José? Uma Graças música a Deus assim, que Jesus, ele é o sol da nossa vida. justiça, né? Que, olha, Jesus, ele é tudo na nossa vida. Hoje, a gente ficou assim, um pouco triste, né, por perder um parente assim, 45 anos, com uma família, com a esposa, né? E de repente você vê aquele rapaz inteiro e de uma hora para outra, assim, menos de uma semana, já se foi. Olha, eu estava falando com o pessoal lá, né? Eu estive lá no cemitério da Vila Formosa praticamente quase 4 vezes, 3 a 4 vezes, só de junho e julho. 3 a 4 vezes, pessoas queridas que a gente acaba assim perdendo, né? É um pedaço da gente que vai embora, né? É consequência dos nossos erros, né? Do nosso pecado. Mas Deus, José, Ele tem uma promessa na nossa vida. Ele, lá em Gênesis, quando o povo estava ali no Egito, em Gênesis, Êxodo, né? Êxodo, quando nós vimos lá José, foi o governador lá do Egito. Nós falamos há pouco tempo. Nós falamos agora há pouco tempo, e ele levou a sua família para lá, para Gósen, né? E eles viveram lá e começaram a crescer, a se multiplicar. E o rei Faraó ali, ele ficou preocupado. Ele falou, poxa vida, essa nação está crescendo muito. Se algum inimigo vier nos combater, eles vão do lado do inimigo, vão nos destruir e nós vamos acabar aqui. Então vamos tomar uma atitude. Qual foi a atitude? Colocar o povo sobre o jugo deles. Escravos, né? Colocou como escravo. E aquele povo sofreu, Zé, mas sofreu. 430 anos, hein? Vivendo na escravidão. Você já imaginou você viver numa escravidão durante tanto tempo, sem ter a liberdade de nada? É daquela maneira e acabou. Tem que ser dessa forma. Vocês vão só comer e vão se vestir. Só. Das suas casas para o trabalho, do trabalho para suas casas e pagando impostos para nós. E aquele que não pagar e não trabalhar e não produzir, vai ser o quê? Chicoteado. Naquela época era duro, José, as pessoas eram maltratadas mesmo. Então ali o faraó começa a ficar irado com o povo de Deus, por ver o povo de Deus se multiplicar, por ver o povo de Deus crescer cada vez mais. E homens fortes, né? Porque tanto é que quando começou, Faraó pediu para que exterminasse todas as crianças, todos os meninos. Veja bem, quando foi na época que nasceu Moisés, né? Justamente. Então o Faraó deu uma ordem que todo menino, toda criança do sexo masculino fosse morto. E Moisés, Deus tinha um plano para Moisés, preservou. Né? Moisés no fim foi criado pela própria mãe. Pela própria mãe. Mas você vê que interessante. Quando Deus está no comando, não tem jeito. Justamente isso. A filha de Faraó toma a Moisés e ela sabe que Moisés é um egípcio pela roupagem. Sim. E pede, agora como é que eu vou fazer? Aí aparece a irmã de Moisés, né? E ali ela fala, tem a minha mãe, que a minha mãe pode vir aqui e amamentar ele. Então, você vê, Deus providenciou todos os meios para que o libertador pudesse crescer, se fortalecer para a libertação do povo. Com certeza. E ali Moisés não decepcionou, né? Não decepcionou. Ele fez a parte dele, mas essa parte que ele fez, você vê que muitas vezes nós nos precipitamos em algumas coisas. E aí não é do jeito que Deus quer. Deus queria libertar o seu povo porque Deus estava vendo a dificuldade da qual o povo estava passando, o sofrimento que o povo de Deus estava passando durante 400 anos ali na terra estrangeira. Existe um ditado, né, que Deus tarda, mas não falha, né? Embora eu não concordo muito com esse ditado. Deus não tarda, ele nunca tarda. Deus age no momento certo, o momento de no Deus. momento que ele acha que tem que agir. Correto, porque Deus, nós falamos isto, né? Mas
Nós sabemos que o propósito de Deus na vida do ser humano é de dar vida e vida em abundância. Sim. E quando Deus preparou Moisés, Deus permitiu que acontecesse todas aquelas cenas para que Moisés pudesse entender o propósito de Deus. Você vê que Moisés, ele vê o seu povo sendo maltratado, ele não suporta a pressão e ele vai e mata um egípcio. E aí o que acontece? Fugir, né? Descobriram e ele ficou com medo de morrer. Ele falou, não, eu matei um egípcio, agora eles vão querer me prender e vão querer me matar. Então ele fugiu. E nessa que ele fugiu, Deus preparou ele lá. Acredito que já era tudo plano de Deus, né? Tudo plano de Deus, preparou ele. E aí Deus aparece para Moisés e diz, Moisés, você é o libertador do meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo, estou preparado para buscá-los e trazê-los para que eles possam me adorar. E ali Moisés, ele ouvindo a voz de Deus, ele fala, Senhor, mas Senhor, eu não sei falar. É como sempre o ser humano dá muitas desculpas, né? Mas o interessante é que Deus, ele sempre conta com a participação do ser humano. Já percebeu isso, Vídeo? Mas é verdade. Deus, ele sempre conta com o ser humano para fazer os seus desígnios, né, sua vontade. Por que será, né, Vídeo? Deus não podia fazer... Deus não podia enviar um anjo e tirar o seu povo de lá. Como Jonatas, né, disse também, né? Você é misericordioso, você não vai fazer nada daquilo lá, você não vai destruir a cidade de Nínive, para que eu vou lá pregar, né? Então veja bem, Deus, mas ele foi, né? Foi, contra a vontade dele, mas ele foi. Moisés também, foi meio contra a vontade, mas foi, né? Arrumou lá um monte de desculpa, né? Ele falou que ele não sabia falar, mas olha aqui, Êxodo capítulo 4, versículo 12. Você que ainda não está com a sua Bíblia na mão, pegue a sua Bíblia aí para que a gente possa compartilhar junto. Está no livro de Êxodo capítulo 4, versículo 12. Vem dizendo assim, José: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Sim, e Deus disse ainda, não foi eu que criei. Então, aí aqui ele vem dizendo no 13, ele porém disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem e mandarei que ele também venha ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Então você vê, Deus providenciou. Moisés, ele estava temendo, porque ele sabia que era difícil libertar o povo da escravidão. Ele sentiu na pele a dificuldade. Ele já conhecia, né, como que era o Egito, então, muito poderoso, né, muito forte, muitas armas, muitos soldados. Né? Ele sozinho? Como é que ele ia tirar o povo lá? Não tinha, ele matou um soldado e teve que fugir. Acredito que qualquer um, não só Moisés, mas qualquer um que estivesse no lugar de Moisés lá, tomaria essa atitude. Iria dar um monte de desculpa para não ir, é claro. Então ele recusou, né, o chamado de Deus, mas Deus insistiu com ele. Que Deus ele é misericordioso, ele é insistente. Né? Ele falou, não, é você, Moisés, não é outro. Já que você está com medo, então eu vou enviar o teu irmão junto com você. Ele será a sua voz. Isso. Você não vai falar nada, mas vai mandar ele fazer aquilo que eu quero. Então Moisés recebia a ordem de Deus, passava para Arão, e Arão é quem falava. E ali naquele cativeiro, Deus estava providenciando a libertação do povo. Eu fico pensando hoje, José, será que nós estamos vivendo numa época de escravidão também, diante dessa situação que nós nos encontramos hoje no nosso país? Mas veja bem, a escravidão sempre teve, né? Sempre existiu e existe agora no momento atual. E sempre vai existir, enquanto Cristo não voltar, né? Não acabar com essa festa todinha aí, né? Desses poderosos, né? Desses governantes que querem dominar tudo e todos, né? Querem ficar com o dinheiro tudo para eles, como nós vemos aqui nossos políticos brasileiros, né? Que só pensam que eles é que podem comer, vestir, né? Beber, passear. Não só políticos, né, José? Mas aqueles que estão na alta sociedade, eles se aliam e oprimem o povo. Sim, da mesma forma, panela, né? Isso, da mesma forma do passado. O dinheiro está na mão de poucos. Poucos estão com muito, né? E muitos estão com pouco. Então, eles é que manipulam, né, totalmente aqueles de classe
mais pobre, né? Como sempre foi. Como dizem, os miseráveis, né? Isso. Os miseráveis. Mas da mesma maneira que Deus enviou a Moisés para libertar o povo naquela época, Deus tem enviado a cada um de nós para libertar a cada irmão que está oprimido hoje também, da mesma forma, José. Você levar uma palavra de esperança, você levar um conforto, você levar uma ajuda. Sim, existe várias escravidão, né? Como você disse agora há pouco lá, fazendo os pedidos a respeito do seu primo. O ser humano está sendo escravo da comida, escravo da bebida, né? Escravo dos vícios, né? Escravo de tudo. Então, há uma necessidade de uma libertação, e só Jesus pode. E hoje fazer nós isso. não somos o Moisés diante de tanta situação assim, com a palavra de Deus na mão, para levar para aquelas pessoas que ainda não conhecem, estão vivendo no Egito e ainda não perceberam? Quantas pessoas aí, quantos amigos aí, quantos irmãos ainda estão vivendo sobre a escravidão? Não tem um discernimento da palavra de Deus, acredita muito na palavra do homem. O homem diz e as pessoas muitas vezes acreditam. Então, Ali veja Deus... bem, quando o Lula, né, conseguiu, né, a presidência da República, eu ouvia muitos, aqueles pobres, né, principalmente lá do Nordeste, lá da terra dele e tal, dizia o seguinte: olha só, hein, a esperança do ser humano no outro ser humano. E as pessoas diziam assim: agora sim, agora nós temos um presidente, né, que vai nos ajudar, que vai acabar com a miséria brasileira, com a fome. Olha aí o resultado, né? Eu acho que foi o governo mais corrupto, né, que nós tivemos até hoje. Então veja bem, maldito o homem que confia no outro homem. Então, essa passagem que eu estou procurando aqui... A nossa confiança tem que ser única e exclusivamente no Deus Criador e mantenedor de todas as coisas, inclusive das nossas vidas. Justamente essa palavra que você citou, que eu estava aqui procurando, que está em Jeremias, capítulo 17, versículo 5 em diante, que diz assim: olha só, ouve bem esta palavra, da qual o Senhor, nosso Deus, está falando, não com a placa da igreja, a minha, a sua ou de qualquer outro, mas está falando aos nossos corações, como filhos de Deus, nos orientando. Assim diz o Senhor, Jeremias capítulo 17, versículo 5: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quantos não estão agindo assim? Apartando o coração de Deus pelas promessas de você ganhar dinheiro, de você ter uma casa, de você ter um prato de lentilha. Você lembra o que Esaú fez? Esaú vendeu, né? Se vendeu? Vendeu a primogenitura, um prato de lentilha. A fome dele era tanto que ele foi lá, ele foi capaz de vender a sua primogenitura sem perceber. Pela fome que ele estava naquele momento, ele fez esta besteira. E quantos, pela necessidade e pelas dificuldades, não crê no poder de Deus, no livramento? Israel, durante 400 anos sofrendo ali, praticamente sem esperança, Zé. Hoje você vive 10 anos aí, lutando e não consegue nada, você já desanima. Você já não tem mais esperança. Mas o povo ali, eles clamavam a Deus todos os dias, lembra-te de nós, Senhor. Lembra-te que nós somos filho de Abraão. Não podemos. Jó disse o seguinte: ainda que o Senhor me mate, eu preciso confiar nele. Confiar em quem? Né? A nossa confiança tem que ser em Deus, né? Porque ele não falha e nem falhará. É isso. Aqui em Êxodo também vem dizendo: Deus promete livrar os israelitas. Deus promete livrar você do jugo pesado. Lá em São Mateus, capítulo 11, versículo 28, José, você lembra o que está escrito ali? Lembro. Jesus disse assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Olha só, quem está falando isso? O próprio Jesus, né? Tomai sobre vós o quê? O meu jugo. E aprendei? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê?
descanso para as vossas almas. Porque o meu Porque o meu jugo jugo é suave, né? e o meu fardo é leve. Aí nós percebemos que Deus, ele prometeu livrar o seu povo do jugo pesado, dessas dificuldades, José. Veja bem, complementando ainda, né? Que você falou agora há pouco, que às vezes, muitas vezes a gente se cansa, né? A gente luta aí 1, 2, 10, 20 anos, já estamos cansados de tudo e de todos, inclusive de Deus, né? Agora veja bem, Enoque, o Verde, internautas que nos assistem aí, Enoque, ele andou com Deus, quanto tempo, Verde? 300 anos, olha só. 300 anos andando com Jesus, né? Até que Jesus chegou para ele e falou assim: olha, Enoque, nós estamos tão íntimos, tão amigos, né? Estamos tão longe, caminhando os dois juntos, né? Estamos tão longe da tua casa, Enoque. Vamos para a minha casa? Deus então levou Enoque. Tomou Enoque para si e concedeu-lhe a vida eterna. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Deus, ele faz uma promessa muito assim significativa. Ele diz para cada um de nós, para mim, para o José, para você, meu amigo internauta: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir o que, José? Se ouvir a minha voz, né, disse Jesus, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Te darei a liberdade. Veja bem que ele disse assim: eis que estou à porta e bato, né? Ele não invade. Ele não arromba a porta, não invade como Satanás faz, né? Jesus é educado, né? Ele bate e espera que você possa abrir a porta do seu coração para que Cristo possa entrar, porque Cristo não força nada, né? Olha aqui, mais uma passagem para que você possa marcar no seu caderninho aí e anotando as promessas de Deus, da qual ele nos concede hoje. São João, capítulo 8, versículo 32, diz o que, José? E conhecereis? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas libertará do quê? Mas eu já tenho a Bíblia, eu já vou na igreja. Mas vai me libertar do quê, José? Vai libertar de tudo, né? Porque, veja bem... Do engano do homem? Sim, nós temos que ir a Cristo como nós estamos. Porque Jesus diz, o próprio Jesus diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Só que aquele que vem a Jesus, tem que haver uma transformação de vida, não pode ficar do jeito que está. Ele tem que vir com o coração aberto realmente para que Jesus possa cear. Se fuma, né? Abandone. Tem que abandonar, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Jesus não quer se que bebe, se liberte, pede forças ao Senhor, Ele dará essa liberdade. Se anda comendo um monte de alimentos errados e inadequados, tem que deixar. Se prostitui, vá ao Senhor, pede forças a Ele. Se rouba, se mata, se adultera, seja lá o que você estiver fazendo, Jesus perdoa tudo. Vinde a mim todos vós, Ele diz. Basta aceitá-lo. Olha aqui, o versículo 32 diz que conhecereis a verdade vos libertará. E no 33 vem dizendo aqui: responderam-lhe: somos a descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, como dizes tu? Que eles nunca serviram a ninguém, somente a Deus. E eles estavam ali realmente achando, os sacerdotes lá, na época de Israel, quando Jesus estava ali, eles imaginavam que realmente estavam fazendo a verdade de Deus, estavam praticando a verdade de Deus. Tanto é que teve um jovem que uma certa vez passou por Jesus e disse: Senhor, o que faço para herdar a vida eterna? Jesus disse o que para ele? Jesus disse assim, primeiro disse assim, porque chamou ele de bom, né? Chamou de bom. Bom só existe um. Jesus disse: bom só existe um que está no céu. Agora veja bem. É Deus o Pai. Se Jesus disse que não era bom, imagina o resto, hein, Verde? Agora veja bem. E Jesus disse o seguinte: ora, guarda os mandamentos, né? E o que ele disse? Vende tudo que você tem. O que ele disse para Jesus? Dá aos pobres, vem e segue-me. Mas você lembra a resposta? E ele disse: não, tudo isso eu tenho observado. Desde quando? Desde a minha meninice e tal. Então, é o que a gente tenta abrir, é o que a gente tenta mostrar para vocês, que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, não importando, eu não estou mostrando placa, nós estamos dentro da igreja, temos a Bíblia na mão, mas em São João 5,39 diz o quê?
Examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de quem? De mim, De de Jesus. Cristo, né? Então nós temos que examinar, buscar a fundo. Quando você vai procurar um tesouro, você não vai passar por lugares espinhosos, por lugares onde realmente é difícil de acesso, mas você vai porque você quer encontrar aquele tesouro. Aquele tesouro vai mudar a sua vida. Você tem um objetivo, né? Você tem um objetivo traçado já, e aquele tesouro vai mudar a sua vida. E você fica imaginando, olha, eu vou mudar a minha vida por completo, porque aquele tesouro que está do outro lado, ele vai preencher tudo. Ele vai me trazer alegria, ele vai me trazer paz, ele vai me trazer esperança, ele vai me trazer humildade, mansidão. E vida eterna. E vida eterna. Nós temos que correr atrás desse tesouro e abandonar as coisas. Não fazer como a mulher de Jó, de Ló. Não olhar para trás como ela olhou. E Jesus, e o apóstolo Paulo diz que nós estamos muito... as coisas do mundo, né? Muitas vezes nos sufocam. Não é isso? Nós precisamos nos desprender, né, dessas coisas mundanas e almejar a coroa da vida eterna. Né? Você cantou aqui, Jesus é a luz. Aqui em São João, capítulo 8, versículo 12, vem dizendo assim, Jesus, a luz do mundo. Falou-lhe Jesus, versículo 12 de João, capítulo 8. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em quê? Em trevas, mas terá luz da vida. Então, quem anda com Jesus vai mostrar luz, não vai mostrar escuridão, José. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja e não conseguem mostrar a luz? Por quê? O que falta? Falta Jesus, né? Não, mas ele já está na igreja, ele já está dizendo que ama Jesus, ele já está dizendo que ele já foi batizado, que ele está ali, o povo de Israel. Jesus, em São João 14, 15, ele deixa bem claro ali, né? Muitas pessoas, igual você falou, coloca a camisa, né? Eu amo Jesus, coloca aquela fita placa no cabelo, no carro. E placa no carro, um monte de coisas, né? Mas veja bem, Jesus diz o seguinte, o que diz São João 14, 15? Lê aí, Verde. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardais o quê? Os meus mandamentos. Os meus mandamentos. E quais são os mandamentos de Deus? Então, Jesus tem lá vários mandamentos, né? O principal é os 10 mandamentos mesmo, que é a lei da liberdade, né? Quando Deus deu a liberdade ao povo de Israel lá no Egito... Isso, já passou a lei. Quer dizer, a lei já existia. A lei já existia. Sempre existiu. Ela só foi realmente colocada na pedra para que ficasse marcada eternamente. Por isso que no 4º mandamento está bem explícito lá, lembra-te. Por quê? Porque o povo deveria esquecer. 430 anos no deserto, escravos lá no Egito, né? Só poderia esquecer mesmo. Por isso que Cristo disse no 4º mandamento, que fala sobre o sábado, né? Que não é isso que nós vamos falar hoje, né? Claro. Mas só para lembrar vocês, internauta, que Jesus é o único mandamento que Jesus disse, lembra-te. De todos os mandamentos. Então Deus ali no Egito proporcionou a liberdade do seu povo. E quando Moisés leva o seu povo, depois de passar por todo aquele sofrimento, quando o faraó recusava deixar o povo seguir a sua vida e servir ao Senhor. Hoje, quantos faraós estão aí também impedindo o povo de Deus de servi-lo fielmente, de buscar a verdade? Hoje nós temos visto aí, foi mencionado de um pastor de uma certa denominação, ele era bem influente, Eu ouvi um amigo meu hoje lá no cemitério falar, olha, esse pastor hoje ele está muito feliz. Hoje ele se encontrou verdadeiramente com Cristo. Ele está na igreja adventista e ele está buscando a verdade, não através de pastores, mas através do que a Bíblia mostrou para ele. Que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai senão por Cristo. E ele falou, olha, ele está se sentindo muito feliz, porque hoje, inclusive eu quero ver se eu consigo trazer ele aqui no programa, ele testemunhar e falar das maravilhas de Deus.
Eu quero que ele fale da transformação, que ele não venha falar da igreja que ele estava, mas sim que ele fale da bênção de Deus na vida dele. Porque falar mal das igrejas nós não queremos, José. Nós queremos falar bem da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é vida para cada um de nós. Ela não está olhando se você é católico, se você é espírita, se você é testemunho de Jeová, se você é congregação adventista. Ela tem uma só colocação. E o nosso papel não é falar de igreja nenhuma, né? Falar única e exclusivamente a verdade. A palavra de Deus. A verdade, porque só a verdade vai trazer liberdade para nós. Naquela época que o povo de Israel estava cativo ali, o que libertou eles? A verdade da palavra de Deus, porque eles presenciaram, José, cada maravilha da qual Deus estava, mostrando para eles. E veja bem, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, acho que é verso 13 e 14, diz o seguinte: de tudo que nós temos ouvido aí, visto, ouvido, né? De todas as coisas, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Ali não diz de todo judeu, né? Porque lei não foi dada para judeus, lei foi dada para todo mundo. A lei existe antes da criação do mundo. Quando Deus criou Adão e Eva, não tinha nenhum judeu lá. No entanto, a lei já estava lá presente. 13, versículo 13, é capítulo, Cantares. Não, Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora aí. Abram as suas Bíblias aí. Tanto lá em Votoporanga, na Alemanha, você que está aí nos assistindo, para que juntos possamos compartilhar e conhecer um pouco mais a palavra de Deus. Vem dizendo assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, como José citou aqui. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, que seja bom, quer seja mal. Tudo, sem exceção, não vai se esconder. Se você tem servido a Deus, se você tem mostrado a verdade através do seu dia a dia, José, se você tem sido a luz para as pessoas, naquele grande dia, você erguerá a sua cabeça, você contemplará a glória do Senhor, com alegria no coração. Eis aí ao Deus a qual nós guardávamos, né? Esse Deus é o Deus que vem nos resgatar. Da mesma forma que Moisés trouxe a liberdade como instrumento de Deus ali, da mesma forma Deus hoje está oferecendo essa libertação para mim e para você. Porque nós precisamos dessa liberdade, José. Não aguentamos mais viver dessa forma, José. Só assim seremos livres, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade, né? É sempre bom citar, né? E a verdade vos libertará. Então, você quer ser liberto? É só conhecer a verdade, né? Uma coisa, José, nós sabemos que infelizmente há pessoas corruptas não somente na política, como em diversas áreas da nossa estadia aqui no planeta Terra. Porque nós estamos só de passagem. Fique bem claro, nós não somos moradores da terra aqui. Nós somos peregrinos. Estamos de passagem, porque a nossa... Hebreus diz: nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. A justiça do nosso Deus. A nossa vida em abundância é com Cristo Jesus na cidade santa, na Nova Jerusalém. E ele prometeu que ele voltaria e nos libertaria desse jugo do qual nós estamos sofrendo hoje. Há pessoas que, infelizmente, o dinheiro, como jovem rico, corrompeu a vida dessas pessoas. Mas há esperança, sim. Há uma grande esperança para você, que até hoje não conseguiu entender o propósito de Deus, achando que o dinheiro compra tudo, José. O dinheiro não compra nada. Porque se comprasse, quantas pessoas aí poderiam estar vivas até hoje?
Nós lembramos do Cazuza, ele gastou quanto e quanto e quanto de dinheiro para poder ter saúde novamente e viver. E ali o dinheiro dele conseguiu trazer a saúde dele? Não. Nós vimos grandes artistas perdendo as suas vidas. Eles não têm dinheiro? Têm dinheiro. Por que que eles morrem? Eles não podem comprar todo o remédio para poder restaurar a vida deles? Não tem? A ciência não está se multiplicando aí? Não estão encontrando fórmulas para poder manter o ser humano vivo? Por que que ele não conseguiu? Porque o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que você confie na palavra de Deus e siga. Ainda que morra, viverá, né? Essa é a promessa de Deus. São João 11, verso 25, né? São João 11, verso 25. Aquele que crê em mim, disse Jesus, né? Ainda que morra, viverá. A morte, morreu, acabou tudo, José? Não, claro que não. Não acaba. Há esperança. Jesus mesmo disse que Jesus compara a morte como um sono. Porque para Deus não tem morto. Deus é Deus de vivo, né? Deus não... Para ele, tanto faz você estar vivo como estar morto, para ele é a mesma coisa. Jesus citou várias vezes lá nos evangelhos. Deus é Deus de vivo. Não de não morto. É Deus de morto. Deus de morto não existe. Tanto é que no início, quando o homem foi criado, José, Deus soprou nas narinas do homem e deu fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. vivente. Jesus disse que lá quando Lázaro morreu, falou, calma, fique tranquilo, eu vou ressuscitá-lo. Lázaro está dormindo. Ah, mas Senhor, eu sei, no último dia. Então, veja bem, Lázaro estava morto mesmo, né? Jesus até disse, Lázaro está morto, mas eu vou lá ressuscitá-lo. Por quê? Disse Jesus, né? São João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Olha aí que esperança. Essa basta crer em Jesus, né? Hoje nós vemos aí como é que está as pessoas hoje, os hospitais, as dificuldades, as doenças, as mortes. E muitos acabam morrendo sem esperança, José. Isso que é triste. Por quê? Porque tiveram a oportunidade e não aproveitaram a oportunidade da qual Deus está estendendo para cada um de nós. A porta da graça, José, ela ainda está aberta. A porta da graça está aberta. E é momento de você refletir sobre a sua vida, refletir sobre a palavra de Deus, ver se as pessoas que estão ao seu redor, que estão te instruindo, elas estão te instruindo na verdade, se elas estão mostrando verdadeiramente, José, o caminho do qual Deus proporciona para cada um de nós, ou estão somente tirando vantagens para que eles possam viver bem neste mundo, achando que estão vivendo bem, entre aspas, mas estão perecendo e estão levando pessoas a perecerem junto com eles. Estão ensinando ao contrário, né? Bem ao contrário do que Cristo disse, né? Cristo disse certa vez que o meu reino não é deste mundo. Ele disse várias vezes. E ele disse também, né? Aquele que quer seguir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. E segue-me, né? E ele pede hoje que você venha a deixar o mundo, não deixar de trabalhar, não deixar de comer, porque muitas pessoas ficam, não, ele quer que eu não faça mais nada. Não, não é isso. Nós queremos que você conheça a verdade, e eu vou te dar um endereço de um lugar onde você pode encontrar a verdade independente da sua religião. A única coisa que nós queremos mostrar para você é a verdade, para que você, da mesma maneira que o povo de Israel foi liberto lá no Êxodo, você possa ser liberto também. www.encontreumaigreja.com.br, e ali você estará encontrando uma igreja que vai te mostrar a verdade. A decisão depois é sua. Não é com a placa da igreja, e sim é você com Deus. Mas você vai estar ciente que a verdade foi lhe apresentada. Se você quis ou se você não quis, aí ninguém pode fazer mais nada. Porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele é o nosso modelo. Sim. Ele é o nosso modelo. Ele deixou é o único, né? Tudo que nós devemos de fazer para andarmos no caminho do Senhor. Sermos humildes, sermos manso, fazermos justiça, vivermos a palavra de Deus, tudo de acordo segundo a palavra de Deus. Não fazer acepção de pessoas, que é muito importante, que hoje, infelizmente, tem muitas igrejas que fazem acepção de pessoas.
porque você não é da minha igreja, eu não dou a paz do Senhor para você. Porque você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, não dou a paz do Senhor para você. Só dou a paz do Senhor se você for da minha igreja. A paz de Deus, Jesus ele estendeu a cada ser humano, preto, branco, moreno, mulato, alemão, qualquer um. A todos é estendido a paz de Deus, e não só um pequeno grupo. Tanto é que aquele pequeno grupo lá em Israel, os judeus, quando eles se fecharam e negaram o próprio Jesus, que o sangue desse caia sobre nós, o sangue de Jesus vai cair por todo aquele que não faz a vontade de Deus. E pense bem, Jesus está voltando, José, e nós precisamos estar de pé naquele grande dia. Eu quero estar juntamente com a minha família de pé naquele grande dia. E você, meu amigo? Muito bem. Que Deus então possa, né, nos fortalecer sempre, né? Estar sempre o melhor. Deus sempre está ao nosso lado, né? Nós, né, o ser humano é que muitas vezes se afasta de Deus, né? Infelizmente. Mas Deus é, como disse a princípio, Deus é como um pai, né? Estarei convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação dos séculos, né? Então não existe promessa, né, mais bonita, mais maravilhosa do que essa, né? Então que possamos sempre estar ao lado de Cristo, para que Ele possa sempre, né, nos suprir, né, nos fortalecer e que possamos, né, dessa forma sempre também caminhar ao lado dele até o final, né? Amém. Que Cristo possa ajudar a cada um de vocês, internauta, todos os seus familiares, né? Porque Ele é o único, né? Como já dissemos, esperança em ser humano não adianta, né? Eu, José? Nós podemos ver aí como está o mundo, né? Infelizmente. Né? E principalmente o nosso país aqui, olha aí. Confiar em homem, ser humano, em político, em governador, em prefeito, não vai existir liberdade. Deputado, olha a nossa situação aí. Você vai continuar acreditando nesses homens? Quero passar aqui para os nossos amigos internautas. Quinta-feira próxima estaria aqui os aventureiros. Mas houve um probleminha e nós marcamos para dia 21 de julho. Aí dia 21 de julho os aventureiros vão estar aqui, José. Vai estar mais ou menos umas 30 pessoas aqui participando conosco dia 21 de julho. Os aventureiros de Vila Formosa vão estar aqui conosco, trazendo a palavra de Deus, crianças que são devotas a Deus, que estão buscando a presença de Deus. E sábado agora, José, eu estarei cantando ali na Vila Granada, e o Palavra e Música também sairá, aonde que é que? Monte Sião. Para Monte Sião também, lá em Minas Gerais. Então que vocês possam prestigiar os nossos louvores a Deus, a programação, fazer parte dessa grande família. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até quinta, se Deus assim o permitir. Um abraço para cada um de vocês.